pessoal, tudo bem? A gente veio aqui pra contar 6 histórias bizarras da literatura brasileira. Caraca! A gente tá aqui Cara, a sábado gente é espetacular. muito Lázaro Ramos, segura! Olha só, gente, inspirado no livro História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcel Verrumo, ele mandou pra gente com uma dedicatória super fofinha. Enfim, ele conta várias histórias, divide o livro em 5 partes. E a gente separou 5 histórias e uma extra aí que tá no prólogo dele, que são maravilhosas. E esse livro é muito maravilhoso porque ele pega vários momentos históricos, várias escolas literárias. Então, tipo, quando você vai lendo, você vai descobrindo várias coisas que, tipo, nossa, no livro didático não tava assim. Não tava escrito isso aqui nem lugar, não. E eu adoro uma fofoca, gente. Exato. Eu adoro uma fofoca. É um livro de fofoca. E aqui é um livro de fofoca da literatura. Que maravilhoso. A primeira coisa que eu achei muito interessante é o seguinte. Sabe quando a gente fala que é um livro de brochura? É isso daqui, ó. E tudo isso começou porque em 1800 e bolinha, quando a galera tava fazendo aqueles livros pornôs, eróticos e tudo mais, que eles chamavam de romances para homens, eles não tinham tanto dinheiro assim, era uma coisa que você tinha que comprar sorrateiramente nos lugares e tal. É tipo ler 50 tons de cinza com uma capinha assim. Exatamente, você tinha que dar escondida. E os livros, eles eram mais baratos, então logicamente, né, eles eram produzidos com menos dinheiro, então eles eram de brochura, numa capa mole, com folha mole e assim vai. E algum leitor muito espertinho, na verdade não chamava brochura na época, né? Mas ele falou assim, olha, esse livro é mole e parece o quê? Parece o quê? Parece que é uma coisinha mole que às vezes acontece com qualquer um, já sabe assim? Com algumas pessoas. Gelatina, aqui, ó, né? Gelatina, né? É isso? Parece muito gelatina. Enfim, aí surgiu a coisa do homem brocha, da coisa de brochar, e por isso nossos livros, assim, desse jeito, molinhos, são livros de brochura. Caraca, hein? Que isso. Que isso? Mas eu tenho uma história bem bizarra também. Eu li um texto, né, eu gosto muito desse texto, desse livro, que fala sobre a época de 1500, descobrimento do Brasil. Inclusive a gente já teve aula aqui no Valer um Livro sobre esse período, que é, enfim, super importante. É o primeiro texto que a gente tem, né, a carta de Pero Vaz de Caminha. Que chama Quinhentismo. Exatamente, a gente vai até deixar aqui em cima para você assistir essa aula, se você vai prestar vestibular. E aí a gente descobriu que Pero Vaz de Caminha não era o grande escrivão ali do navio, não era ele que ia fazer os textos. Ele na verdade era contador, ele estava indo lá para trabalhar, né, para fazer parte daquela expedição ali do Pedro Álvares Cabral. E aí, só que como a gente fez um desvio ali da rota, né, porque intencionalmente a gente tinha que ir para as Índias. E aí chegaram no Brasil, no BR, índiozão, na terra dos memes. Nossa, o senhor ia ter gostado muito de estar lá, viu? Eu notei pela sua carta. Disse assim, majestade, pode vir que tá valendo. Tava. O pessoal tá animadaço. Tava mesmo. Muito KKKKK. Trar vinho, trar. Eu botei trarra, foi com R? Chegaram da terra Terras dos de memes. Gretchen. De Gretchen, gente. Da Cuca. Inês Brasil. Inês Brasil. Anira. Quer dizer, chegaram Chegaram nessa terra aqui. maravilhosa. E aí, tinha que escrever, né? Aí Pedro Álvares Cabral falou, galera, escreve aí todo mundo uns negócios aí sobre essa terra que a gente tem que mandar o máximo possível de relatos. E aí Pero Vaz de Caminha teve uma ideia genial. Ele tinha uma filha e o namorado dessa filha, o marido dessa filha, tinha roubado o dinheiro da igreja. Então ele estava exilado, ele foi para uma colônia africana morar lá, estava exilado do país, longe da filha, e Pero Vaz de Caminha queria agradar a filha dele. Então ele escreveu um texto maravilhoso que virou a nossa certidão de nascimento. E aí no finzinho ele colocou assim, galera, vamos liberar meu genro aí, manda ele de volta. Observação, OBS. PS. Libera o genro. Tá da hora que essa terra, tô aqui informando vocês, numa boa. Eu acho que, né, é uma ideia assim, legal, assim. É uma coisa legal, quem sabe uma troca de favores, uma gentileza, sabe? E aí levaram o texto pro rei, Dom Manuel, que falou, não, obrigado. Próximo! Ótimo, mas gostei do texto, bacana. Bacana, escreve muito bem. Parabéns! E aí tem um outro texto, e isso é uma coisa que eu não sabia, eu descobri com esse livro, que a viagem continuou depois. Eles realmente foram para as Índias para continuar a expedição. E existe um texto que fala em que no momento em que eles chegaram nas Índias, né, nos países árabes ali, eles foram atacados pela galera local. Falaram, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão explorando nossa terra? Vocês estão achando que é assim, fácil?
E uma galera morreu, inclusive Pero Vaz de Caminha morreu nesse acontecimento. E aí quando Dom Manuel ficou sabendo desse texto e desses acontecimentos, ele acabou liberando o genro dele, tirando ele do exílio, em memória do soldado ali que fez parte de uma expedição tão importante para Portugal. Custava nada, né? O homem precisou morrer, talvez, mas pelo menos, né, o genro foi liberado. Às vezes a gente precisa morrer, né? Que horror! Enfim, estamos na época colonial ainda, né? O descobrimento do Brasil, quinhentismo e tudo mais. Mas agora vamos para a época do Império. O primeiro livro de ficção científica, gente, foi escrito em 1868. Na verdade, ele foi publicado em 1868, em formato de folhetim, num jornal que era meio que contra Dom Pedro II. E este livro, olha polêmico. Só, polêmico. E aí, em formato de folhetim, era normalmente os romances da época, né? A gente já falou disso no romantismo, clica no card pra explicar pra vocês o que é folhetim, como que os livros eram publicados. A gente tem grandes clássicos da literatura que eram publicados em folhetim. E esse também, né, de ficção científica, como que era, gente? Olha que massa. Era publicado num jornal que era contra Dom Pedro II, que tinha grandes críticas, mas trazia Dom Pedro II aparecendo nos anos 2000 e tantos. Parece que estamos livro em 2000 e tantos. É um primeiro livro de ficção científica. Só que aí o Dom Pedro II, ele vê um livro de história e ele vê que o nome dele não tá em nenhuma parte desse livro de história. Nossa. E aí ele fica muito what the fuck? Eu era o fucking imperador dessa terra e eu não estou nesse livro de história em 2000 e tantos. E aí tudo isso era uma crítica, né, pra falar que era tão supérfluo o trabalho de Dom Pedro II que ele nem ia merecer um capítulo na história do nosso país. Só que este livro, na verdade, ele começou a ser escrito muitos anos antes e ele foi republicado 6 anos depois, falando o seguinte, que aí já era outra coisa. Era um grande filósofo que voltava para a época do Império, encontrava Dom Pedro II e falava assim, olha, do mesmo jeito que eu consegui voltar, tu consegue ir pros anos 2000 se tu quiser, tá afim? E aí ele vem, aí o Dom Pedro falou, opa, bora, é nós que voa. Deixa eu só botar uma blusa, só botar vai uma que tá blusinha, frio. um perfuminho, uma coisinha aqui, né? Isso já era outra versão do livro, né? E aí a crítica ao imperador ainda era tão nítida, que ele chega no Brasil e ele descobre que a forma de governo daqui não é mais, não depende mais de família, não depende mais de nome, nem nada do tipo. E tem uma cena engraçadíssima, que tem uma mãe com uma criança e tentando, sabe, malcriada, não faça mais isso. Sabe quando a sua mãe falava assim, olha que o bicho-papão vai te pegar, hein? Olha que o homem do saco vai te pegar. Aí a criança... Nossa, eu tinha muito medo do homem do saco. Não é? Aí a mãe vira pra criança e fala assim, cuidado com o imperador, hein? Porque o imperador virou bicho-papão, saca? Virou uma parada pesadíssima. E ele fica muito chateado, saca? Ele fica #chateado. E é um Brasil dos anos 2000, ele vem pros anos 2000, né? E é um Brasil totalmente assim, sem questões raciais, onde os seres humanos não tem mais preconceitos, não tem mais, sabe, é todo mundo cidadão igual, ser humano, que é como deveria ser, né, galera? Engraçado, né? Tipo assim. Séculos atrás já estavam esperando. Já estavam esperando isso. Mas, de qualquer maneira, né, esse foi o primeiro livro de ficção científica do Brasil, pelo menos, que se tem notícia. Gente, mas que incrível você falar isso de desigualdade, porque falando sobre república já, tem um livro que eu amo muito, que é o Curtiço. Eu amo o Curtiço desde antes de ler o Curtiço. Eu li em prova de Enem, em prova de português, eu falo, nossa, que trecho bacana, eu quero ler esse livro. Era sempre o Curtiço. Eu gosto bastante. E nesse livro a gente descobre, na verdade, a história do Curtiço, que inspirou o Curtiço, que se chamava Cabeça de Porco. Gente, só pra, caso você não tenha lido e não conheça, o Cortiço são um monte de cômodos de mini casinhas, e aí o banheiro é compartilhado, torneira, tanque, área de serviço, enfim, é compartilhado com todas as pessoas que moram lá. Hoje a gente tem alguns, na verdade a gente substituiu muito por repúblicas e tal, é uma modernização disso, mas naquela época a galera ficava num grande pátio que tinha vários cômodos, e como a gente tava num país, né, num Brasil que tinha acabado de virar república, que não tinha o mínimo de estrutura, esses lugares eles eram imundos, não tinha saneamento básico, não tinha nada. Então as classes mais ricas consideravam os moradores do Cortiço como as classes perigosas, que era a galera que não tinha um tostão para viver
e moravam lá. Então a galera morria de doenças, etc. E essa história é muito triste, na verdade, porque começou no século XX uma política muito higienista aqui no Brasil. Então eles queriam muito que Rio de Janeiro, que era como se fosse uma réplica ali, né, a colônia francesa, a gente queria portuguesa, mas eles queriam que a cidade ficasse muito parecida com a França. Com ruas largas, né, Exato. uma urbanização tanto quanto diferenciada, que não era tão comum assim aqui no Brasil nem em Portugal. Sim, exatamente. E aí, pra gente conseguir isso, pra ficar bem francês, não podia ter cortiço. Então eles começaram a destruir os cortiços. E são cenas horríveis, assim, porque as pessoas não eram avisadas. A polícia simplesmente chegava e fazia uma batida e começava a derrubar tudo. E a galera tentava pegar seus pertences. Pouco parecido com hoje em dia, assim. Pouco, assim. Qualquer semelhança com a realidade é mera Qualquer coincidência. notícia que você tenha visto sobre São Paulo nos últimos dias, não sei, assim. E, inclusive, foi essa política higienista que fez com que as pessoas que saíssem dos cortiços, que ficavam no centro, e subissem para os morros exatamente. em busca de alguma segurança para não ficar ali no meio onde as pessoas estavam fazendo essa intervenção tão pesada. E aí criar os barracos, as favelas foram construídas assim. E é até interessante porque, enfim, a gente já fez um vídeo sobre o cortiço, clica no card, também tem o link na descrição. Fizemos um vídeo sobre o naturalismo, que era o que estava acontecendo na literatura na época, a corrente filosófica da época. E eu também participei de um vídeo sobre revolta da vacina, com o pessoal do Se Liga Nessa História, que é justamente dessa época, essa questão de urbanização e de higienização da sociedade, onde a revolta da vacina nada mais nada menos foi assim, o governo falou, vamos vacinar essa galera aí, mas ninguém avisava nada, chegava na porta da galera com umas injeções e falava, daí ó, dá isso daí. Sabe. Então também é muito legal pra vocês entenderem como que tava a época, saca? Aliás, uma história muito interessante é o seguinte, a gente sabe que todo mundo sempre é muito conectado com o quê? Dinheiro. Muito conectado. Money, que é Sempre good me nós não conecto. have. Sempre que posso. Sempre que posso, né? A gente já teve Drummond nas notas, já teve Mário de Andrade, já teve Machado de Assis, que foi o primeiro, mas a Topster número 1, que foi tipo uma nota lindérrima de cruzeiro ainda, foi a Cecília Meirelles. Primeira mulher escritora e poetisa, né? Uma poeta na nossa nota. Cara, fala Arrasou. sério. Eu queria muito ter uma notinha. Nossa, com uma selfie Escritores. minha. Com uma selfie minha. Eu aqui, literatura. O grupo já tá assim, nossa, com várias fotos minhas, várias histórias. Mas cara. ia ser mó legal. Não é? Nossa, Topster. Topster. Mas, cara, o meu último item é um item que é a nossa cara, assim como esse lugarzinho aqui que a gente montou. Porque é um item que fala sobre a coleção Vagalume, que inclusive foi o que me fez começar a ler. Eu li Um Leão em Família, que faz parte da coleção, inclusive um livro muito bonito. E a história que a gente tem aqui nas histórias bizarras da literatura, na verdade, é o surgimento da coleção Vagalume. Porque foi bem num momento ali em que a educação estava passando por uma mega reforma e a gente estava estendendo os cursos, né? O fundamental ia até a 8ª série. Então as pessoas iam passar mais tempo e havia uma carência muito grande na literatura, que é o que a gente tem hoje, assim, por falta de método e não de conteúdo para oferecer. Então as pessoas elas saíam de contos de fada e livros muito simples para livros do Machado de Assis direto, sabe? E Não aí... é muito diferente hoje em dia, mas Exato. tudo bem. É uma coisa que a gente tenta falar sempre, assim, que existe várias coisas no caminho e que um não precisa ser melhor do que o outro. Enfim, não havia essa preocupação e depois da reforma começou a ter. Então a editora Ática falou, vamos suprir essa necessidade. Convidou uma galera que alguns nem tinham escrito livros antes. Falou assim, vamos escrever um livro pra garotada, pra galera jovem, bem rápido, bem jovem. E aí eram livros mais diretos, mais curtinhos, com uma narrativa mega atrativa e que fizeram a infância e a adolescência de muita gente, inclusive a minha, em 2000 e pouco, sabe? Nossa. Exato. Então é muito maravilhoso esse surgimento, porque ela veio pra ficar nesse intervalo, formou gerações de leitores, então Coleção Vagalume, nós chamamos. E essas foram as histórias bizarras da literatura. Foram Gente, bizarros, mas foram legais, Mas foram vai. demais, cara. Eu gosto de um negócio Este bizarro. livro é Não, sensacional. até a capa dele é incrível. Eu amei essa capa.
Se você gosta de uma fofoquinha, de uma curiosidade, com um quesinho de fofoca também, tamo junto, vem com a gente que vai funcionar, que vai dar certo. E são outras curiosidades incríveis, assim, além dessas que a gente citou. Tem um monte de coisas, vocês vão gostar muito. E me contem aí, né? Contem pra gente nos comentários se vocês conhecem alguma outra história bizarra aí da literatura. Nem precisa ser brasileira, não. Pode ser de qualquer coisa. Alguma coisinha às vezes que você alguma coisa bizarra sabe. da sua vizinha. A louca. Pelo amor de Deus, não vai brotar um monte de coisa. Um monte de segredo. É tipo aquelas senhoras que brigaram por 50 anos. É, tipo isso. Mas enfim, comentem embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. vídeo. Tchau. Tchau.